ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa A Hora de Estudo Bíblico. Eu sou muito grato por você nos acompanhar e o fato de você ouvir este programa é de grande incentivo para mim. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a parte da epístola que chamamos de condenação, começando no versículo 18 do capítulo 1 e se estendendo até o capítulo 3, versículo 20. Deus fala de juízo. Vamos continuar de onde paramos, mas antes, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos novamente por tua santa palavra, a Bíblia, o livro divino, o tesouro precioso que nos mostra quem somos. Ajude-nos, Senhor, a aprender da tua palavra e que a verdade possa mudar nossas vidas e nos tornar pessoas melhores. Abençoe cada ouvinte neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar esta parte que chamamos de condenação, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui chegamos a um ponto bem difícil e vai fazer-nos pensar seriamente. Nos encontramos com o conceito da ira de Deus. A ira de Deus é, na minha opinião, uma das expressões mais assustadoras e me enche de temor. A ira de Deus, o que significa isso? O que passou pela mente de Paulo quando ele decidiu usar esta expressão? Vemos sobre a ira de Deus no Antigo Testamento, especialmente na primeira parte. A ira de Deus está associada principalmente com o povo de Israel. Os israelitas tinham uma relação muito especial com Jeová. Ele os escolheu. Ele lhes ofereceu privilégios especiais, uma relação e comunhão que continuaria enquanto eles guardassem a lei e obedecessem a Deus. Isso significava duas coisas. Significava que, para esta nação, qualquer violação da lei provocaria a ira de Deus. A violação da lei quebraria a aliança entre Deus e Israel. Números capítulo 16 fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão. E no final Moisés manda Arão fazer uma expiação especial pelo pecado do povo, e diz em Números 16:46, porque saiu grande ira da parte do Senhor. E depois, quando os israelitas adoraram Baal, lemos em Números 25, versículo 3, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Israel tinha uma estreita relação com o Senhor e qualquer violação da lei de Deus provocava a ira de Deus. E ao mesmo tempo Israel tinha uma relação única e especial com Deus, e por causa disso, qualquer outra nação que se levantasse contra Israel, os oprimisse e tratasse com crueldade e injustiça, a ira de Deus se acenderia contra eles. Os babilônios trataram mal Israel e por causa disso, a ira de Deus foi derramada sobre eles. Jeremias capítulo 50, versículo 13. Paulo fala muitas vezes da ira de Deus. Vemos em Efésios 5:6 e Colossenses 3:6. Depois em Romanos 5:9 fala mais uma vez da ira de Deus. A ira de Deus é, portanto, o castigo inevitável para o pecado e afeta todo o indivíduo e toda a nação. Duas pessoas foram uma bênção em minha vida. Um deles foi o Dr. Alva McLean, que foi presidente do Grace Theological Seminary. Ele foi um grande professor e também um grande amigo meu. Após sua morte, foi sucedido pelo Dr. Herman Hoyt. Ambos fizeram importantes declarações nos meus comentários de Romanos sobre a ira de Deus, e eu gostaria de ler alguns parágrafos do que estes queridos amigos escreveram. Começando sobre Romanos, capítulo 1, versículo 18, o Dr. Hoyt disse, neste ponto da epístola vemos a primeira divisão, o início de uma discussão. Se trata do pronunciamento da ira de Deus, uma decisão judicial divina que constitui um veredito contra a humanidade. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Agora, este é o ponto lógico para começar esta discussão teológica da graça salvadora do Evangelho. Enquanto não ficar claro que um homem está perdido, não há nenhuma razão pela qual se deva discutir o caminho da salvação. Na realidade, ninguém vai aceitar a doutrina da graça salvadora enquanto não estiver convencido de que está perdido,
sem possibilidade de salvar a si próprio dessa situação. Paulo tampouco diz que esta é uma questão de debate. Paulo é muito claro ao falar. Suas afirmações são definitivas e finais. O princípio do juízo pelo qual toda a humanidade é medida é a revelação de Deus. A ira de Deus se revela no céu. Observe a qualidade desta ira. Ela é divina. É a ira de Deus. Você pode usar uma série de adjetivos para descrevê-la. Ela é santa, verdadeira, justa, infinita e sem limite. Observe que a fonte dessa ira vem do céu. Essa é uma maneira de dizer que existe um controle sobrenatural sobre tudo. A ira não deve ser interpretada como uma série de eventos infelizes que acontecem por acaso, uma calamidade. Observe a natureza dessa ira, sua aversão ao pecado. A palavra ira pode ser traduzida por duas palavras gregas. Uma delas descreve uma forte expressão de raiva. A outra significa uma aversão mais deliberada e precisa. Nesta passagem encontramos o segundo significado. A ira de Deus é uma ira imparcial, lenta, aversa ao pecado e determinada a destruir o pecado. Observe a extensão dessa ira. Ela é universal, é contra toda a iniquidade e injustiça do homem. Nenhum detalhe é varrido para debaixo do tapete ou ignorado. A iniquidade é a rebeldia contra Deus, a injustiça é a transgressão das leis de Deus. Depois observe que a ira é progressiva. Se traduzirmos literalmente, poderíamos ler: a ira de Deus está se revelando. Deus não resolve todas as coisas no sábado à noite ou no fim de semana, mas um dia vai chegar o dia do pagamento. Temos então uma revelação da ira de Deus, e a causa desta ira é a resistência do homem à verdade de Deus. O Dr. McLean publicou um livro intitulado Romanos, o Evangelho da Graça de Deus. E nesse livro diz algumas coisas de grande ajuda sobre a ira de Deus. Ele diz: a ira de Deus é o ódio santo de Deus contra toda a injustiça, e seu propósito é livrar-se de todo esse mal. A ira de Deus talvez possa ser comparada com a ira de um juiz ou da lei. Se um homem mata outro, a ira da lei irá ser revelada. Esse homem será punido por seu crime, e a ira de Deus é assim. Agora, como é revelada a ira de Deus? Onde podemos vê-la? A ira de Deus se revela de três maneiras. Primeiro, é revelada na Bíblia. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, esse versículo está no contexto de João 3,16, onde lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Na Bíblia, a ira de Deus sempre se mostra ao lado do amor de Deus. Há pessoas hoje que gostariam de omitir a ira de Deus e falar somente sobre o amor de Deus. Mas estes dois atributos são inseparáveis. A ira de Deus se manifesta não somente na Bíblia, mas podemos ver na cruz de Cristo, no Calvário. Quando Cristo estava na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? A ira de Deus se revela contra o pecado do mundo. Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. E o lugar onde a injustiça se revela é na cruz. E o mesmo lugar onde sua justiça se revela, também se revela a sua ira. E através da sua ira revelada, ele apresenta a revelação da justiça. A ira de Deus se revela no mundo natural, e essa, penso eu, é a maior revelação da ira de Deus para o homem que rejeita a autoridade da Bíblia e a veracidade histórica da cruz de Cristo. Podemos encontrar um exemplo disto em um hospital, onde encontramos pessoas que sofrem de uma doença por causa de algum pecado desta sociedade. Não é preciso esperar até o dia do juízo para ver a ira de Deus. Ele já está sofrendo a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, ou está sendo revelada do céu. Contra o quê? Contra a iniquidade e injustiça. Iniquidade é pecar contra Deus, a injustiça é pecar contra a vontade de Deus. O homem não é apenas um pecador moral ao não ser justo, mas também um pecador religioso. Ele é ímpio. O homem justo vive como se não houvesse vontade de Deus revelada. O ímpio vive como se Deus não existisse. Agora, essa é a relação entre as duas coisas. Enquanto a injustiça está relacionada à moralidade, nosso relacionamento com os outros, a impiedade tem a ver com religião, com o nosso relacionamento com Deus soberano. Agora, aqui em Romanos, capítulo 1, Deus pronuncia o juízo sobre os gentios.
tendo em vista a luz da compreensão que Deus lhe deu, a luz da criação e a luz da consciência, lemos no versículo 20 que eles são inexcusáveis. Versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso significa simplesmente que Deus proveu luz suficiente para que os homens não tivessem desculpa, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, ninguém pode dizer que não havia luz suficiente para guiá-lo ao verdadeiro objeto de adoração. Aqui vemos um dos propósitos de Deus ao revelar-se através de Moisés. O homem sempre pecou e continua a pecar, mesmo tendo conhecimento de Deus. O capítulo 3, versículo 19 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por que Deus se revelou através da lei? Para que o homem não fosse indesculpável. O homem sempre pecou, o homem continua pecando apesar do conhecimento. A palavra de Deus está disponível, há igrejas evangélicas, cruzadas evangelísticas, programas de rádio e assim por diante. Repito, o homem peca conscientemente. Mas Deus tem tomado todas as precauções para garantir que ninguém possa culpá-lo porque não sabia. Agora, o que exatamente o homem fez com a luz para merecer essa declaração de Deus de que não tem desculpa? Isto está no contexto de Romanos 1. Por que os gentios estão perdidos? Porque eles estão condenados. Muito bem, em primeiro lugar, no versículo 18 lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quando a ira de Deus se revela contra a humanidade é porque eles detêm a verdade em injustiça. Em outras palavras, eles suprimem a verdade. Eles possuem a verdade, mas a suprimem. E agir desta forma, com a luz de Deus, justifica a ira de Deus. O coração que não foi regenerado odeia a verdade, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Suprimir a verdade é algo tão antigo quanto o próprio homem. E quando o homem faz isso, não fere apenas a si mesmo, mas também impede a verdade de alcançar outros. O comunismo e o ateísmo suprimem o fato de que existe um ser superior que mereça obediência e adoração. Esta falsa filosofia afeta tanto os líderes como os seus súditos. A pessoa se coloca em uma situação muito arriscada quando rejeita a verdade em seu coração e em sua mente. Quando ela conhece a verdade, mas continua vivendo na injustiça, ela detém a verdade. Ver alguém falar levianamente da palavra de Deus e fazer piadas do que é pregado e ensinado na palavra de Deus é algo que me faz temer. Creio que esses indivíduos estão sob juízo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Agora, vemos que estes indivíduos não apenas detêm a verdade, mas no versículo 25 diz que eles mudaram a verdade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram a verdade, e assim a transformaram em mentira. Depois de deterem a verdade, eles inventaram um falso substituto, e qualquer homem que transforma a verdade de Deus em mentira, essa pessoa é digna da ira de Deus. Quando alguém adora e serve a criatura em vez do Criador, merece o julgamento de Deus. Como é triste ver as pessoas deixarem de lado a verdade de Deus e transformá-la em mentira. Com o tempo, o conhecimento que o homem tinha de Deus, ele mudou liberadamente em mentira. Concepções verdadeiras sobre Deus foram mudadas por concepções falsas. A verdade é derrubada e suas mentes a substituem por um plano diabólico. A apostasia vem crescendo nesses últimos anos, mudando a verdade de Deus. Que pecado, que crime contra Deus e contra a verdade, mudar a verdade de Deus em mentira, adorar e servir a criatura em vez do Criador. Algo terrível e que provoca a ira de Deus. O homem detém a verdade, versículo 18, a muda, no versículo 25 e depois no versículo 28, diz que eles desprezaram a verdade. Versículo 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
O homem se recusou a estar satisfeito com o conhecimento que Deus lhe deu e assim procurou o seu próprio caminho para livrar-se de Deus. Este é o coração do homem de hoje. Nem todos que ouvem a verdade de Deus querem prestar atenção. As Escrituras profetizam que, com o passar do tempo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. O homem está fazendo algo muito perigoso quando rejeita a luz que Deus lhe deu. O Senhor Jesus disse em Mateus 6:23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Uma pessoa que nunca conheceu a luz pode se acostumar bem com a escuridão, mas uma vez que a luz entra e depois se extingue, a escuridão que se segue não é maior do que antes, mas causa mais danos. Cuidado, amigos, para não desprezarem a verdade. É fácil se acostumar com a escuridão. Às vezes, você vai a um desses restaurantes com pouca luz e se você não cuidar, você pode tropeçar ou derrubar algo. Dificilmente podemos ver o que está na nossa frente e quando senta, mal consegue ler o cardápio. Mas depois de um tempo, seus olhos começam a se acostumar com aquele ambiente escuro e você pode ler o cardápio. E quando trazem o prato, você está totalmente acostumado e pode ver tudo. Você não se importa mais com a escuridão do restaurante, você já se acostumou com ela. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Conheço algumas igrejas onde se pregava a verdade de Deus em sua plenitude, talvez por um santo homem de Deus que pregava a palavra de Deus e que depois faleceu ou mudou para outro local e alguém veio para assumir essa igreja e gradualmente as luzes foram diminuindo. Isso foi acontecendo muito lentamente, de forma gradual, não perceberam o que estava acontecendo e depois de um tempo as pessoas se acostumaram com a pouca luz e sua vida, seu comportamento começaram a ser notado. Passaram a se comportar de forma diferente de quando estavam expostos à plenitude da luz de Deus. Mudar a verdade é algo muito perigoso. É muito perigoso deter a verdade. Agora, o coração humano, esse não mudou. Quando nosso Senhor visitou a terra dos Gadarenos, ele realizou um milagre e expulsou os demônios de um homem. Isso é encontrado em Marcos, capítulo 5. As pessoas viram o Senhor em ação. Jesus disse, eu sou a verdade. Agora, qualquer um que lê a história de Marcos, capítulo 5, pode concluir que os moradores desta cidade receberiam o Senhor com os braços abertos e com muita alegria. Mas o que eles fizeram? Marcos 5,17 diz, então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. As pessoas não queriam mais a luz, e o nosso Senhor não os forçou a nada, mas entrou num barco e se foi. Ao contrário dos outros, o homem que foi salvo suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Marcos 5,18. E por que a maioria rejeitou a luz? Jesus disse, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por isso que eles não queriam a luz. A declaração de Deus de que não tinham nenhuma desculpa é apenas baseada na forma como o homem rejeita a verdade que Deus lhe deu. Deus lhe deu o entendimento, Deus deu ao homem a consciência, Deus deu ao homem a luz da criação. O homem tinha tudo, mas mudou. Mudaram a verdade de Deus. O homem deteve a verdade de Deus, então Deus disse, muito bem, se você quer assim, assim será. Portanto, no contexto deste capítulo maravilhoso, lemos no versículo 24, Deus os entregou. No versículo 26, Deus os entregou. No versículo 28, os entregou a uma disposição mental reprovável. Mas lembre-se, amigo, Deus não deixou os ímpios, os gentios, mas eles deixaram Deus. As nações dos gentios, que nunca tiveram a lei de Moisés, tiveram a luz de Deus. Eles tinham herdado a compreensão, a luz da criação, a luz da consciência, mas eles a mudaram. Rejeitaram, resistiram, e essa luz se transformou em trevas. Brincar com a verdade de Deus é algo muito perigoso. Se você estiver em uma igreja onde o evangelho é pregado, agradeça a Deus por isso. Siga essa luz e obedeça a Deus, e a bênção de Deus estará sobre você. Querido amigo, esse programa de rádio tem como propósito enviar a luz, a verdade da palavra de Deus para o mundo. Ore por nós, para que sejamos fiéis ao proclamar a palavra de Deus. O que as pessoas fazem com a mensagem é responsabilidade delas, é o seu problema.
E se você estiver ouvindo este programa e está fazendo o mesmo que os gentios fizeram com a verdade de Deus, então você está em apuros. Essa luz que está sendo apresentada a você, um dia pode se transformar em trevas, e a ira de Deus cairá sobre você. Se você não é salvo ainda, confie no Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão em Cristo, espero que você tenha necessidade de mais luz e estude a palavra de Deus. Bem, vamos continuar o nosso estudo sobre juízo e condenação em Romanos capítulo 1 em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.